que é formada em gestão de recursos humanos, a Mariana com MBA em psicologia organizacional. Eu gostei de uma parte do mini currículo da Mariana, que eu tive que resumir, né, que é tanta informação, muito legal, mas eu gostei bastante que ela diz que uma das missões dela é auxiliar profissionais a desenvolver-se potencializando suas aptidões e orientando-os a se comunicarem de maneira assertiva no mercado. Muito bom. Então, Mariana Machado, muito obrigado, né, por você estar conosco, disponibilizar o seu tempo aqui para esse nosso bate-papo, que normalmente vai durar aí alguma coisa próximo a 40 minutos ou 1 hora, talvez. As pessoas têm contribuído, né, os profissionais participam aqui, têm contribuído sempre com excelentes perguntas, né? Hoje é a nossa terceira Talk Live, aí nesse modelo que a nossa amiga Ana Machado explicou. E, portanto, a gente segue, né? Reservei aqui algumas perguntas para você e o pessoal pode contribuir com algumas perguntas e farão assim, por gentileza. Eu pediria, né, que o pessoal mantivesse os microfones desligados para que a gente impedisse aí o ruído externo de atrapalhar o nosso bate-papo. Bom, Mariana, para eu deixar você falar, né, as primeiras palavras aqui, eu passar a palavra para você, eu queria dizer que é de conhecimento de todos, né, que nós talvez estejamos vivendo aí um momento do mundo dos negócios, o mercado, as indústrias, as famílias, os governos, nunca antes imaginado, né, no mundo todo. Então, nós temos aí uma pandemia de abrangência mundial que tem preocupado muitas pessoas. Bom, para eu passar a palavra para você iniciar, eu diria que a primeira pergunta minha, e deixando você se apresentar mais à vontade, esse cenário é um cenário que ainda permite as pessoas conseguirem pensar na carreira, Mariana? O que você me diz? Bom, Reinaldo, eu quero agradecer primeiro, né, a você, agradecer o convite, agradecer a Ana, que estão proporcionando esse encontro, já vem realizando, tem sido um sucesso, e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui dividindo esses momentos com vocês. Bom, respondendo a sua pergunta, acho que mais do que nunca, por incrível que pareça, né, porque toda instabilidade gera questionamentos, né? E eu costumo dizer que é através da brecha que entra a luz. Então, diante de todo esse cenário de insegurança, de incerteza, a única certeza que a gente tem, na verdade, é que o mercado, por mais lento que esteja caminhando, ele não para, né? Ele não vai paralisar, porque nós precisamos encontrar sempre formas de subsistência, a gente precisa se manter, né? Então, assim, é um momento realmente de repensar a carreira, é um momento de se reinventar e cada vez mais os profissionais estão buscando esse recurso, né? Até porque muitas pessoas vinham naquela tranquilidade, naquela estabilidade que, diante desse cenário em nível mundial, já não necessariamente existe mais, né? E, infelizmente, nós tivemos muitas demissões aí no último mês, né? Em abril, o desemprego subiu para 12,2%, segundo os dados do IBGE, né? E atingiu 12 milhões e 900 mil brasileiros. Então, assim, nós já vínhamos lutando contra o desemprego no país, sendo que em abril, por conta da pandemia, aqueles empregos que surgiram entre o final e o início do ano acabaram sendo diretamente impactados, né? E eu tenho recebido muitos profissionais, muitos clientes, né, da assessoria buscando realmente essa nova perspectiva. É momento de reinvenção. Muito bom, Mariana. A Mariana vai poder, evidentemente, falar um pouquinho mais do trabalho dela, né, sobretudo na orientação de carreira. Diz que o mar calmo não forma marinheiro, né, Mariana? Então, invariavelmente, esse agito, muitas vezes, esse desafio que alguns profissionais são submetidos, é importante que se tenha, né, até para mexer um pouco, como você disse, né? Eu ouço muito as empresas, né? Eu quando
comentei que nós falaríamos sobre gestão de pessoas e carreiras, eu também comentei com os gestores, com as pessoas profissionais das empresas que nós conhecemos, que é sempre um caminho de duas mãos, né? Ou seja, ele pode aprender como gerenciar melhor o teu time, né? As pessoas, e as pessoas como gerenciar melhor a tua própria carreira, né? Porque, afinal de contas, a empresa, ela é dona do teu cargo, mas você é dono da tua carreira, né? Você precisa desenvolver a tua carreira, né? Definitivamente, é isso que eu aprendi a minha vida inteira. Nesse cenário, né, a gente tem sempre ouvido as empresas falarem que as pessoas são importantes, né? E como que é, nesse contexto, né, a importância da gestão de pessoas nas empresas? Como que você enxerga essa questão da gestão de pessoas nas empresas de um modo geral, Mariana? Bom, a gestão de pessoas ela é o coração da empresa, né? Os recursos humanos são o que movimentam, o que interage entre todos os setores, né? Então, eu acredito que neste momento especificamente, a gestão de pessoas ela se faz ainda mais presente, porque está havendo a necessidade de realocar recursos, está havendo a necessidade de repensar, né, meios. Quer ver um exemplo? A questão do home office. Para muitas empresas era um tabu, né? E, de repente, da noite para o dia, o home office virou uma necessidade. Então, quem cuida disso? Quem é a linha de frente para tratar dessa questão nas organizações? A parte da gestão de pessoas. E a gestão de pessoas, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela não está ligada somente ao setor de recursos humanos, né? Muito pelo contrário, ela está ali em todos os colaboradores, em todas as lideranças, porque no momento de crise, um acaba meio que cuidando do outro, né? E as lideranças, elas são de suma importância nesse momento para manter o equilíbrio entre o colaborador, que está lá na ponta, e a organização. Então, sem dúvida, nesse momento, né, como a gente sempre fala, não somos números, né? O capital mais importante de uma empresa são as pessoas. E se faz necessário uma gestão humanizada que consiga unir os interesses da organização, mas também o lado do ser humano, o lado daquele profissional que está inseguro, que está vivenciando momentos de crise, que está precisando se readaptar no seu ambiente doméstico, porque não é fácil, né? Trazer a empresa para dentro de casa. Então, a gestão de pessoas, ela está aí, se fazendo muito presente nessa novidade que a gente está vivendo. Eu até costumo brincar que algumas empresas têm indigestão de pessoas, né? Que acaba realmente dando aí alguns passos num caminho que não se imagina que seria um caminho natural das coisas, né? Ou seja, como você mesma pontuou, né? O principal capital da empresa são as pessoas. E sendo as pessoas o principal capital, se você não cuida delas, você acaba perdendo de alguma maneira, né? No teu entendimento, né, ainda tocando um pouco na questão crise, né, porque não dá para negar que a crise sanitária provocou uma crise financeira, né? Isso daí é meio óbvio para as pessoas de um modo geral, e tenho certeza que para a grande maioria do nosso público, né, um público qualificado como esse que nós temos participando do bate-papo aqui, as empresas podem ter criatividade, quer dizer, ou precisa sempre gastar dinheiro na hora de gerenciar bem as pessoas, Mariana? De forma alguma, Reinaldo, nem tudo está ligado diretamente a dinheiro, né? Muito pelo contrário. É, eu até separei umas coisas aqui para a gente falar, e eu acredito que neste momento é o momento da carreira 4.0 brilhar, né? O que é a carreira 4.0? É a tendência de trazer a reinvenção da indústria, né? O que acompanha a evolução da indústria 4.0. Para quem não sabe, a indústria 4.0 é considerada a nova revolução industrial, né? E, então, assim, todos os temas ligados à inteligência artificial, robótica, comunicação entre máquinas, cloud computing, tudo isso está ligado à carreira 4.0. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é aí que surge a necessidade de criatividade, né? Trazer essa inovação para a sua rotina.
né? Nem tudo é dinheiro. Muitas empresas, principalmente as grandes, de grande e médio porte, já possuem esses recursos, né? E se faz muito necessário nesse momento a aplicação desses recursos para otimizar os processos ali no cotidiano. Porque uma coisa é você estar no ambiente organizacional e outra coisa é você se ver obrigado a trabalhar de casa, com o filho do lado, chamando mãe e pai toda hora, com o cachorro latindo, com as coisas acontecendo em volta conforme são próprias da nossa rotina dentro de casa, né? Então, quando eu falo, né, que a carreira 4.0 ela está brilhando nesse momento, é porque o profissional, o gestor, ele precisa ter essa visão e aplicar isso na sua rotina. Os recursos estão aí, as inovações estão aí. Então, assim, nem tudo é dinheiro. Tudo pode ser repensado com criatividade, com inovação e com os recursos tecnológicos que muitas empresas já dispõem. Muito bom. Como nós propusemos a discutir os dois temas, né? O tema da gestão de pessoas, que é muito mais um viés, volto a dizer, da empresa para as pessoas, para os profissionais, né? O meu modo de observar. E a gestão de carreiras, né? Que é algo da pessoa. Eu vou me prender a falar mais um pouquinho sobre gestão de pessoas e depois a gente vai para a questão das carreiras, né? As perguntas daqui a pouco vão chegar também, né? Mais perguntas, né? A Ana já está postando para mim aqui alguma coisa. Mariana, tem um aspecto, também faço uma outra brincadeira aqui, um trocadilho, né? Tem algumas empresas que, ao invés de ter programa de retenção de talentos, tem programa de retenção de talentos, né? Então, eu percebo que, invariavelmente, né, a empresa, claro, não quer perder pessoas, né? Ela considera que desde da pessoa mais jovem até a mais experiente, daquela que tem uma função mais operacional, a que tem uma função mais estratégica, ela deveria, né, ela sabe, né, uma empresa organizada deveria ter esse aspecto da retenção de talentos, né? Mas por que eu brinco com detenção, né? Porque a empresa não tem um programa que gera uma situação, né, um pacote de benefícios ou uma sistemática para reter o talento que ele trabalhe com prazer na empresa, né? Onde você acorda no teu horário, né? Independente do horário que você acorda para trabalhar ou que você vá, né? Com prazer, né? Você citou, inclusive, dos desafios, né? Das mudanças, que eu quero tocar nesse assunto ainda no nosso bate-papo. Mas, na tua experiência, na gestão de pessoas ainda, né? Antes de falar da questão da carreira, né? Depois vamos falar do profissional. Mas ainda para os gestores, né? Imagina que ele tem uma missão, né? Ele vai se comunicar, primeiro, com pessoas com percepções diferentes. Ele tem, muitas vezes, que falar com uma pessoa de operação, né? Uma pessoa de telemarketing, né? Um operador de máquinas, uma pessoa que está numa função mais operacional. E ele também, né? Falando nos diversos tipos e níveis de profissional, o grupo de RH, né? Para uma empresa que tenha lá um time de recursos humanos, ou o próprio gestor de área, o gestor de departamento, ele tem que conviver com pessoas que têm formação diferente, que têm percepção diferente. Isso, no teu entendimento, é um desafio que dá para driblar com alguma dica legal que a Mariana possa trazer para nós, Mariana? Sim, com certeza. A gestão de pessoas ela é um desafio, porque justamente envolve tudo isso que você relacionou, né? São pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, expectativas diferentes. E a gestão de pessoas, no meu entendimento, de acordo com a minha experiência, ela precisa, antes de tudo, ser humanizada para dar certo. Porque nós estamos falando da empresa para pessoas, né? Que envolvem esses universos tão vastos aí. Então, eu acredito que um dos pilares fundamentais para uma gestão de pessoas de sucesso é o bom diálogo entre o gestor e o liderado, né? O líder, ele precisa ter esse discernimento, ele precisa estar do lado, caminhar, pegar junto na mão e trazer junto com ele o seu liderado, né? A sua equipe, o seu time. Então, assim, eu acredito que em um momento como esse, o diálogo e a acessibilidade, eles são fundamentais. É preciso ter esse bate-bola e a empresa precisa permitir isso, porque trazendo aqui, né, nesse nosso bate-papo,
um dos maiores pesadelos dos profissionais de RH é quando a empresa não consegue permitir isso. E isso, infelizmente, faz parte de muitas culturas organizacionais ainda. As empresas mais fechadas, onde o diálogo não existe muito. É preciso repensar um pacote atrativo para manter aqueles profissionais ali. É preciso pensar num plano de carreira. A gente vai falar daqui a pouco do plano de carreira criado pelo profissional, mas a empresa ela tem a obrigação também de oferecer um cronograma, uma expectativa para aquele profissional. Né? Ninguém quer passar 5, 10 anos na mesma função. Precisa ter uma perspectiva de crescimento. E o que te faz olhar para a empresa e querer ficar lá e crescer lá? O que ela te oferece. Então, num cenário de crise, por exemplo, eu acho que é muito bacana, já que muitas empresas, por exemplo, estão trabalhando, né, no home office, entender essa flexibilização, entender a necessidade de repente, dar uma folga mesmo, olhar para a necessidade de cada colaborador, porque cada um tem uma realidade dentro de casa. É um momento da gente ouvir o que cada um precisa para poder desenvolver da melhor maneira possível. Existem Muito bom, Mariana. Existem, por exemplo, ferramentas, né? Uma simples que a gente sempre ouve os gestores praticam é o feedback, né? Para esse alinhamento, né? Junto aos profissionais. Mas você tocou numa questão importante, né? Uma gestão humanizada, né? Eu conheço algumas empresas, né? E alguns cases aí que, evidentemente, a gente acaba não trazendo para um campo desse. Também não é o ponto citar situações, né, e o tempo também, mas onde a questão humanizada está um pouco distante, né? Daí talvez um pouco da brincadeira, do detenção de talentos, né, que a gente acaba tendo que, né, brincar aí nesse contexto. Mariana, do ponto de vista, né, tem algumas perguntas chegando aí, vou correr o olho aqui, no celular, no papel, né? Vou me perder daqui a pouco, mas vai dar certo, né? Bom, tem uma pergunta que está trazendo aí um pouco para a nossa reflexão da indústria 4.0, né? Os conceitos da indústria 4.0, né? Bom, só para te comentar também, né? A gente tem vários profissionais que têm um conhecimento, um bom conhecimento, um excelente conhecimento da indústria 4.0, né? Você pontuou muito bem, né? As principais características, mas tem uma pergunta que diz assim: como trazer um pouco desses principais conceitos, mas para uma empresa pequena, ou seja, que tem poucos recursos, né? Porque há de se pensar, né, enquanto você vai pensando aí na resposta, há de se pensar ou há de se ter uma ideia de que a indústria 4.0 é algo que veio para talvez servir ou emplacar um pouco mais para empresas de médio, grande porte, né? Empresas normalmente, né? Então, a pergunta, ela está muitas vezes, né, penso eu, né? Estou aqui também fazendo o papel de interpretar a pergunta, mas você tem alguma experiência de ter lidado com empresas de menor porte, muitas vezes empresas de 5 funcionários, 10 funcionários, com menos recursos, né? Uma empresa que tenha realmente e possa trazer para esse conceito da indústria 4.0? Mariana, o que você pode contar para nós? Bom, o carro-chefe da indústria 4.0, como a gente já falou anteriormente, é, sobretudo, a inovação. E a informatização, a automação, a tecnologia mais de perto, né? Então, assim, algumas empresas de pequeno porte, e a grande maioria das vezes até de cunho familiar, é muito comum a gente ver empresas montadas, né, por famílias e tudo, elas demoram um pouco a compreender a necessidade da informatização, da obtenção de ERPs apropriados para gerir melhor os processos, para gerir melhor os acontecimentos ali. Então, assim, a minha sugestão nesse primeiro momento Aí outra coisa que é muito importante, agora como representante aqui de um RH, eu vou colocar. Um outro erro muito comum das empresas de pequeno porte e que acaba respingando nessa situação é a ausência de um RH. Normalmente as empresas de pequeno porte não têm um setor de RH, porque são funcionários. Quem acaba tratando disso são os contadores,
E aí o RH simplesmente não existe, porque o que é feito através da contabilidade. Veja bem, quero até mandar um abraço aqui para todos os contadores aí que ajudam muito, né, nesse trabalho, mas acabam fazendo apenas um subsistema dos recursos humanos, que é o departamento pessoal. Acaba desenvolvendo apenas um subsistema e a aplicação da gestão de pessoas, por exemplo, que é um outro subsistema dentro do universo dos recursos humanos, acaba não acontecendo. Então, o que eu sugiro? Que alguém, algum funcionário, talvez um que esteja há mais tempo, alguém que tenha mais interação com a gerência, com a direção dessa pequena empresa, faça, de preferência que seja qualificado, claro, né, que tenha essa possibilidade de exercer essa gestão de pessoas, que tenha a possibilidade de desenvolver esse trabalho. Porque também não adianta equipar tudo, colocar o melhor ERP, colocar o melhor sistema e não criar-se esse canal, criar-se esse diálogo e esse olhar para gerir aqueles 5 funcionários que ali estão. Porque são 5, são 3, mas são pessoas trabalhando, são pessoas que estão fazendo a roda girar. Então, eu sugiro que um recurso mais rápido e que costuma ser muito eficiente é preparar um funcionário, talvez esse que tenha mais aptidão para esse tipo de trabalho, e que possa desenvolvê-lo para fazer esse trabalho. É uma forma de trazer a carreira 4.0, a indústria 4.0, para essa realidade num foco um pouquinho menor. Um foco menor, porém, de crescimento. É importante ter isso sempre em mente. Não é porque uma empresa é pequena que ela não vai ter mentalidade, não vai ter um mindset de crescimento. É importante se organizar nesse sentido. É fundamental, né, dentro do que você falou, né, a criatividade, o preparo, né, daquela pessoa que tem maior aptidão, mas não deixar, não perder de vista, né, a importância da gestão de pessoas. Ou seja, se você não tem um RH estruturado, né, um departamento que cuide, né, das pessoas, né, que tenha programas de retenção de talentos, né, programas que estimulem, né, ter essa criatividade. Mariana, uma outra pergunta bastante extensa que chegou para nós aqui, vou tentar traduzir ela aqui de forma resumida. Mas eu entendi o contexto da pergunta como o seguinte desafio, tá? Mesmo pensando aí na questão da indústria 4.0, né? E de um modo geral das empresas, aqui uma empresa, provavelmente uma empresa industrial, tá? Que tenha, por exemplo, uma questão ligada a, por exemplo, pessoas que trabalham em chão de fábrica, né? Uma indústria, né? Seja ela uma indústria que produza determinado bem, mas como conciliar, né? Buscando os melhores resultados, uma equipe que trabalha em chão de fábrica, uma equipe que está em home office, porque, por exemplo, você citou a questão do home office como uma saída, uma alternativa, que inclusive é sugerida por governos, né, para diminuir a circulação das pessoas, ou promover o distanciamento social, como tem se falado, como uma estratégia. As empresas acabam optando, né, para colocar as pessoas de grupo de risco em home office. Mas, por exemplo, as pessoas, se eu entendi a pergunta, as pessoas que estão em chão de fábrica não tem jeito, né? Você tem que estar ali. E talvez isso possa gerar um próprio descontentamento, né? Alguém diz assim, poxa, o meu trabalho eu não tenho como ir para o home office. Aí causa aquela situação de talvez, né, preocupação da família, da pessoa. Às vezes tem a pessoa até em grupo de risco trabalhando, né, em chão de fábrica. Então, talvez como conciliar, né, na sua opinião, esses dois grupos é um pouco do que né, a pessoa que fez a pergunta, me desculpa se eu não fiz exatamente como ela propôs aqui, ela pode refazer a pergunta, não tem problema, não tenho nenhuma dificuldade em refazer a pergunta, né, mas eu gostaria de te perguntar se você tem algum insight aí sobre essa questão do equilíbrio, Mariana, nesse sentido que eu te comentei, por gentileza. Bom, Reinaldo, essa fase da pandemia traz uma palavra e uma ação que também são fundamentais. Adaptação. A adaptação ela se faz extremamente necessária nesse contexto e, na prática, o que eu quero dizer com isso? Tem profissionais que são do grupo de risco? Precisa acatar as ordens de acordo com a OMS, as medidas de prevenção orientadas pelo Ministério da Saúde, e a primeira coisa que tem que fazer com este tipo de profissional realmente é optar pelo afastamento temporário, né? Colocar em casa,
pedir orientação ao contador para ver qual é a melhor maneira de fazer isso, né, para a empresa, para o funcionário. E com toda a equipe que vai continuar, primeiro de tudo, passar transparência e segurança, confiabilidade, trazer a equipe, e aí a gestão de pessoas tem esse papel fundamental de trazer, conversar, colocar todas as medidas preventivas à mão dos funcionários, à disposição dessa equipe, para que eles se sintam seguros em sair de suas casas para trabalhar, atuar com todas as medidas, né, necessárias para garantir a higiene em todas as etapas do processo, porque a gente sabe que o nosso inimigo agora é um vírus, né? Então a nossa guerra é sanitária, é uma guerra invisível. Então é muito necessário trazer esse cenário de confiança e de tranquilidade para esses trabalhadores que são fundamentais para que o mercado não pare. Porque, como a gente falou, algumas coisas realmente dá para trazer para uma outra realidade, levar para casa, fazer home office, outras coisas dá para parar, né, para deixar de funcionar, mas existem indústrias que não tem como parar. São as engrenagens do mundo, não tem jeito. E a esses funcionários, a esses colaboradores, mais do que nunca, a gente precisa valorizar e garantir a segurança de suas vidas, né? Para que eles possam trabalhar bem, para que eles possam render seu trabalho rendendo, funcionando e satisfeitos, né? Apesar de todo o cenário inseguro que a gente está vivendo. Mariana, nós fizemos 2 encontros aqui. O primeiro nós falamos sobre liderança e o segundo nós falamos sobre gestão e estratégia na indústria, né? E em ambos os encontros, nós fizemos questão de frisar que não dá para esgotar os temas, né? E nem é a pretensão nossa, né? Uma pretensão muito mais de levantar um tema, né? Um dos principais propósitos destas talk lives ou desses encontros aqui é trazer um conteúdo, né? Para a pessoa, né, poder depois refletir, pesquisar, enfim. Eu só queria, mais uma vez, comentar que as perguntas vocês enviem, por gentileza, para o contato à mineira, que é exatamente a Ana Machado, tá, pessoal? Se vocês mandarem para o meu nome, eu não vou conseguir ver a pergunta, tá? Então, só estou reexplicando aí mais uma vez. Bom, Mariana, acho que mais uma vez apareceu a questão da humanização, né, da criatividade, do preparo, né? Você falou sobre essa questão do equilíbrio, porque, de fato, algumas atividades na empresa não dá para levar para o home office, né? As pessoas têm que realmente estar nesse contexto e trabalhar, né? Mariana, eu peguei uma matéria de uma revista que eu sei que você gosta bastante, que é a Você S.A., né? Uma revista bem consagrada, né? Já existe há muitos anos, acho que a Você S.A. deve estar quase 20 anos no mercado, né? Inclusive, ela tem uma matéria de capa de um tema que eu acho um tema muito importante, que é a questão da resiliência, né? Então, eu queria tentar mudar aí o foco, né, do gestão de pessoas para gestão de carreiras, né, e dar um input nesse tema para tentar mudar, né? A gente está indo aí para a primeira meia hora aí de bate-papo, né? E tem uma outra matéria que eu gostei bastante, eu não sei se você já teve a chance de ver, a revista que está circulando aí, começou a circular esse mês, que trata justamente de um tema que nós falamos aqui nos nossos encontros, que é, por exemplo, o papel do líder em poder atuar frente a crises como essa, né? Então, eu queria um pouco comentar desse assunto contigo no seguinte contexto. Aqui eles estão falando que uma das alternativas, né, além, evidentemente, de preparar bem o líder, é abrir frente para uma nova oportunidade de carreira, que é o tal do gerente de riscos, né? Então, é um apoiador para a liderança, aquela pessoa que está pensando, por exemplo, talvez se antevendo a determinadas crises. É claro que alguém pode pensar que, mais uma vez, nós estamos falando de uma situação para grandes corporações, né? Embora nós temos aqui representantes de corporações de porte. Mas eu queria tocar nesses 2 temas, né? Até para tentar mudar a chave para a gestão de carreiras, que tem tudo a ver com gestão de pessoas, mas para te perguntar o seguinte, na tua opinião, né, o líder, aquela pessoa que o papel dele é realmente saber em que momento que ele está ou não está preparado, né? Muitas vezes o líder bem preparado é aquele que fala assim, opa, peraí, eu não estou preparado, né?
E isso denota uma certa maturidade do líder, né? E, na sua opinião, na tua visão aí, um pouco desse contexto da posição do líder, de geração de novas oportunidades, você enxerga, por exemplo, né? Estou falando aqui numa gestão de riscos, que foi o que a matéria trouxe, a matéria da Você S.A. trouxe como talvez até uma oportunidade de carreira, né? A matéria discorre um pouquinho até das características da pessoa. Mas a pergunta é o papel do líder, mais uma vez, nessa situação, quer dizer, como que ele tem que se comportar, né? Indo aí para sair do gestão de pessoas para gestão de carreiras. O que você pode contar para nós sobre essa questão do posicionamento ou da capacitação do líder, Mariana? Então, o líder ele precisa estar à frente, né? Ele precisa saber e se preparar para o que vem. Por isso que essa profissão está sendo muito valorizada atualmente, né? A profissão de gerenciamento de riscos, porque uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Governança e Compliance ouviu 90% dos empresários do país e chegou-se ao dado de que as pessoas não sabiam do que viria pela frente. Então, esse gestor de risco, esse líder, ele precisa estar desenvolvido de maneira que ele possa identificar projeções favoráveis ou desfavoráveis no mercado, sobretudo as desfavoráveis, para não ter nenhuma surpresa como as que a gente vem tendo. Então, essa profissão ela vem sendo mais valorizada ainda, já vinha sendo. Havia eu vou até usar um termo aqui, um bate-bola com compliance por causa dos direitos, essa necessidade de gerenciar riscos e gerir, né, eventuais problemas. Mas acontece que agora a gente precisa entender o que virá pós-crise. A crise chegou, a gente não tem ainda uma ideia muito clara do que vem por aí, um cenário de bastante instabilidade e sendo tão esperados no mercado, né? E cabe aos líderes aí desenvolverem essas competências para que possam realmente sair na frente nos próximos meses aí, porque a gente precisa se preparar. Muito bom, Mariana. Mariana, tem uma pergunta interessante aqui sobre carreira, né, para a gente aí pegar carona na carreira. Você falou sobre reinventar, né? Você comentou realmente que é um momento aí para se reinventar. Agora, a pessoa até coloca assim, né? Como se reinventar estando numa situação de, entre aspas, travamento diante da crise, né? Ou seja, as pessoas estão psicologicamente travadas na pergunta da pessoa, né? Tem solução para isso, Mariana? Uma solução, não sei, mas uma dica, né, para essa questão? Ou seja, realmente é um momento. Eu abri a nossa Talk Live dizendo para você, né? Alguém ainda está conseguindo pensar em carreira, né? E aqui a pergunta está bem específica. Como você enxerga isso, Mariana? Bom, eu tenho enxergado dois movimentos. O movimento de ação daquelas pessoas que, ao se depararem logo no começo da crise, já começaram a procurar suas reinvenções, já começaram a mexer em currículo, mexer em LinkedIn, já começaram a se atualizar. E também observo, ao mesmo tempo, profissionais que travaram completamente, inclusive chegaram a pedir demissão, porque ficaram com tanto medo de serem demitidos que pensaram em se demitir primeiro. Então, parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Realmente está acontecendo isso, é um reflexo de um medo geral. Eu recomendo sempre que as pessoas que estejam muito travadas, que estejam tomadas de muito medo, que não estejam conseguindo buscar outras alternativas ou pensar em futuro, porque há pessoas que não estão conseguindo enxergar futuro depois da pandemia, que procurem realmente auxílio psicológico. Neste momento, é muito importante o auxílio psicológico, as terapias, inclusive permitiu recentemente que algumas teleconsultas se tornassem possíveis, dependendo da modalidade, e uma dessas modalidades é a psicologia. Então, eu recomendo que procurem profissionais da área, porque as pessoas precisam perder o medo, e a gente sabe que não é fácil. Inclusive, hoje eu li, não me recordo agora qual foi a fonte da matéria, mas eu li que a projeção de síndrome do pânico
nos próximos anos, por conta da pandemia, vai ser muito grande. Então, a gente que já tinha doenças emocionais muito presentes na nossa vida, a gente vai começar a lidar mais ainda com isso pós-pandemia. Agora, como eu falei inicialmente, o mercado ele não paralisa. Então, diante de todas essas movimentações que estão sendo feitas de demissões e de insegurança, muitos profissionais estão buscando o plano B. O plano B é que nós, assessores de carreira, sempre orientamos durante as sessões de assessoria. Por quê? Você não pode se fiar em uma coisa só. O mercado ele é muito dinâmico, então é sempre importante que você tenha uma maneira de prover recursos caso você seja pego de surpresa. Então, em um momento de pandemia, nós precisamos identificar quais são as oportunidades, e isso tem a ver diretamente com a realidade de cada um, envolve cidade, bairro, o que se consome, e talvez, neste primeiro momento, se preparar para oferecer serviços e atuar neste plano B, até que as coisas comecem a se equilibrar novamente. Você comentou sobre procurar um profissional especializado, né? Então, essa é uma dica muito importante. Ou seja, a pessoa muitas vezes acha que apenas a leitura de um bom livro ou assistir um bom filme, mas não, tem hora que é procurar um profissional, tal como você procura um médico, por exemplo, quando você tem uma dor de cabeça muito forte por 2 ou 3 dias ou por uma semana inteira. Isso é importante, né? Então, essa é uma questão, uma dica importante, né? E, invariavelmente, as pessoas podem relutar, né? Não, eu não preciso, e aí fica realmente podendo até mesmo, né, nunca se sabe, piorar a situação. Mariana, começaram as perguntas mais difíceis, né? Até agora eram perguntas fáceis. Uma pergunta aqui interessante. Mariana, quais as competências, no teu ponto de vista, aqui na tua moda de observar, as indústrias, as empresas, o mercado de um modo geral, elas estão avaliando no profissional? Ou seja, muito tempo na mesma empresa, numa mesma função, versus várias empresas em diversos cargos. Isso é um mito, né? Eu já ouvi isso, por exemplo, recorrente em algumas situações, né? Ou seja, a empresa, na hora de criar a perspectiva de contratar um profissional, quer dizer, ela valoriza alguém que trabalhou durante muitos anos numa mesma função ou alguém que passou poucos anos, mas trabalhou em muitas empresas, né? E aqui, nesse caso, o que ele está dizendo? Várias empresas, vários cargos. Como que está isso nos dias atuais? Isso é uma pergunta de carreira bem importante aí para você que é especialista e bem atualizada no assunto, Mariana. Muito pertinente. A verdade é que não tem uma verdade absoluta. Tudo depende da organização, depende do cargo em questão, depende do perfil que a empresa está procurando, né? Então, assim, para cargos mais gerenciais, não necessariamente estar muito tempo numa função representa alguma coisa. Vai depender muito das realizações que aquele profissional desenvolveu dentro da organização anterior. Então, eu sempre costumo analisar as realizações. O tempo de casa antigamente fazia muita diferença. Antigamente, nossa, fiquei 20 anos em um lugar. Só que se você passou 2 anos por uma empresa, mas você construiu, deixou um legado bacana, implementou sistemas, implementou processos, é isso que vai fazer a diferença. Então, não se prendam à questão do tempo, continuem se candidatando para as vagas que estiverem de acordo com as suas skills, com as suas competências, mas tenham em mente que o importante é realizar. O importante é a realização que você vai entregar para aquela empresa. É isso que vai ser avaliado. Ou seja, outra dica importante, né? A pergunta bem pertinente, que foi realmente de encontro ao que você disse, invariavelmente a realização, né? Alguém dizia em outro momento que uma empresa observou que o profissional estava lá numa determinada função há 30 anos. Passados 30 anos, a pessoa não evoluiu o suficiente. Aí alguém dizia o seguinte, mas ninguém ao longo de 30 anos percebeu isso? Quer dizer, passou 30 anos para ele perceber que alguém estava há 30 anos sem evoluir numa determinada situação, né? Quer dizer, isso me parece até uma questão conflitante, né?
Então, a questão das realizações, né, Mariana? Isso é muito importante no teu ponto de vista, né? Como que um entrevistador, quais são as técnicas, os métodos, talvez, evidentemente, né? Daqui a pouco eu vou te perguntar uma questão mais direta do currículo, Cortou. mas cortou, né? Eu estou percebendo que às vezes está cortando mesmo, né? Bom, alguma internet aí não tá legal. Mas eu só estava fazendo o seguinte panorama. Como faz para a empresa avaliar de fato essa questão das realizações, quando ela está avaliando o profissional? Daqui a pouco eu vou falar de currículo, mas que não seja só no currículo. Quer dizer, existem técnicas, métodos, que dica que você dá para o profissional, mas como faz para a empresa realmente medir realização? Porque isso às vezes é comparativo, né? E às vezes também tem muita conversa contada, né, de certa maneira, não totalmente verdadeira. Tem algum pulo do gato aí nessa questão, Mariana, da realização que você mencionou? Sim. Na verdade, eu acho que o que torna um profissional de RH mais assertivo na escolha de um candidato, claro que tem inúmeras ferramentas, inúmeros recursos aí, eu vou falar um pouquinho delas, né? Começa na triagem do currículo, onde a gente vai skills daquele candidato, vendo o que se enquadra melhor com a função que a gente busca. Durante a entrevista, são observados os comportamentos, como aquele profissional desempenha algumas funções, tem os testes, tem ferramentas muito boas aí no mercado, como a ferramenta DISC, existe também o mapeamento de competências, que é o Assessment. Então, existem inúmeros recursos, mas a experiência sempre vai falar mais alto. Uma boa conversa durante uma entrevista acaba deixando aquele candidato mais à vontade ou não, e ele vai soltando, ele vai entregando, né, as principais realizações dele ou não. Então, nesse momento, a gente vai observando, né, as técnicas, os gestos, as informações, e vamos juntando com as informações que nós temos disponíveis que ele nos passou. Claro que é uma loteria, mas é como eu sempre falo, inclusive no LinkedIn eu falo bastante disso. O profissional de RH, ele tem os dois lados da moeda. A empresa que está contratando e o profissional que quer e precisa ser contratado. Então, muitas pessoas não entendem determinados pré-requisitos que se colocam e acreditam que um processo seletivo é muito simples, mas não é. Dependendo da função, um processo seletivo pode durar até 6 meses. É uma coisa, né, que as pessoas acreditam até que seja absurda, mas dependendo da função, se for uma função de alta complexidade, que envolva a necessidade de que seja alguém de confiança, de que saiba lidar com processos complexos, é um processo mais demorado e envolve até mais de um setor, de 2 setores nesse processo para observar esse profissional. Então, a minha dica é exercitar, utilizar todos os recursos que a empresa colocar, né, disponíveis, mas a experiência sempre vai fazer diferença. Um bom bate-papo, uma boa conversa, uma boa averiguação daquele perfil que está sendo apresentado ali. Ou seja, é um processo, usando as tuas próprias palavras, que pode ser muito complexo, né? Inclusive, a gente tem conversado muito dentro do mercado que nós atuamos. Muitas vezes o empresário ele já foi lá atrás enganado, né? Porque o profissional prometia, como diria, né, os mais antigos, mundos e fundos, e quando ia para entregar, não entregava o resultado, né? Então, hoje, na hora da contratação, ele muitas vezes coloca o RH dele ou a empresa de consultoria que está assessorando, né, a equipe que está à disposição, ou ele mesmo, quando ele está assumindo essa função, né, numa situação até lembrando do passado, né, de situações onde ele muitas vezes contratava um profissional. E aí eu entro, por exemplo, no currículo, né? A questão do peso do currículo, né? Eu acho que existem modelos de currículo, existem discussões, né? Eu sei que você é uma pessoa especializada, por exemplo, na atividade de consultoria para orientação de currículo. E eu imagino que para o profissional é um bom documento, né? Que vai dar a oportunidade dele, muitas vezes, chegar na frente de uma entrevista. Quer dizer, o currículo dele transportou a oportunidade, né, dele chegar ali na frente do entrevistador, né?
Dica de currículo, né? Acho que a pergunta é assim, o que tem que ter no currículo, o que não pode ter, o que seria interessante as pessoas esquecerem. Olha, não adianta colocar CPF no currículo, foto no currículo, a placa do carro. Conta para nós aí, Mariana. Bom, gente, eu sempre costumo dizer que menos é mais. E o currículo ele precisa ser assertivo, objetivo. Recentemente foi feito um estudo por uma consultoria americana que é referência no mercado chamada Delators, e foi identificado que recrutadores não levam mais que 7 segundos para fazer a triagem de um currículo. Como recrutadora, eu confirmo essa tese, porque a gente não tem tempo hábil para olhar detalhadamente todos os documentos. Então, é muito importante que o currículo ele esteja construído de uma forma que o recrutador vá bater o olho e já vai identificar aquele perfil profissional. É claro que hoje existem os bancos de dados e existem as ferramentas de busca. Eu já vou até me antecipar e vou dar uma dica aqui para a galera do LinkedIn. Por favor, não coloquem a frase "em busca de recolocação" no título. Ainda é uma coisa que a gente vê muito, é muito recorrente na rede, mas isso, na verdade, atrapalha. Porque quando os recrutadores vão fazer a busca no LinkedIn, utilizar uma ferramenta que a base dela é uma equação. E essa equação utiliza palavras-chave da vaga. Então, quando eu vou buscar um candidato ali, eu jogo as palavras-chave nessa equaçãozinha e rapidamente a rede, o aplicativo vai me trazer os perfis que se enquadram dentro daquela minha perspectiva, dentro do que eu estou buscando. Então, por exemplo, eu estou buscando contador. Eu preciso, eu vou jogar analista contábil, balanço patrimonial, fluxo de caixa, vou colocar essas palavras. Se o candidato estiver lá no título em busca de recolocação, eu não vou conseguir localizar. Então, virão vários outros perfis, mas o daquela pessoa não vai aparecer para mim. Então, trazendo isso para o currículo, é muito importante que o currículo seja bastante objetivo e que tenha essa síntese bem explícita para que o recrutador identifique logo de cara. E também, gente, a gente já sabe, não se usa mais foto, não se usa mais endereço completo por questões de segurança, mas é importante manter os dados sempre atualizados. Então, trocou de telefone celular, trocou o e-mail, trocou o WhatsApp, atualiza o seu documento, atualiza o seu currículo. É importante ter o perfil do LinkedIn lá no currículo para que o recrutador já possa identificar, já possa dar uma olhada no que você pesquisa, porque isso faz parte do processo, né? O que você curte, o que você comenta. É uma forma da gente identificar se aquele profissional está alinhado com os valores e as diretrizes da organização. Outra coisa que se fala muito e existe uma discussão muito potente no mercado é a questão da colocação do campo objetivo ou não. Outro dia eu fiz um post sobre isso e repercutiu muito. E eu sou da corrente que defende a não utilização do campo objetivo no currículo. Por quê? De acordo com estudos feitos por essa consultoria, a Delators, o campo objetivo ele se tornou obsoleto e redundante, porque se você se candidata para uma vaga, já pressupõe-se que aquele seja o seu objetivo. Se você vai colocar a candidatura, vai submeter a candidatura num site e lá tem o campo Trabalhe Conosco, muito provavelmente ali já vai ter o campo objetivo. Então, você não precisa colocar isso no seu currículo, o que chamam, né, na linguagem popular, de encher linguiça. É uma forma de aumentar o documento e não se faz necessário. O importante é você dizer o que você realizou, colocar de uma das suas qualificações. Tá? O campo objetivo não deve mais ser utilizado. Deu umas cortadinhas, Mariana. Você está me ouvindo bem? Está ouvindo? Agora eu tô. Mas no momento em que eu falei, você ficou congelado. Ah, tá. Enfim, alguma internet aí não está ajudando, mas consegui pegar toda a informação, acho que todo mundo. Dicas preciosas, a questão do objetivo é importante. E você falou da questão do LinkedIn e das redes sociais, né? Claro, o LinkedIn, acho que é conhecido por todos aqui. Tem uma pergunta sobre o LinkedIn, né? Quer dizer, eu queria colocar, por exemplo, a questão de ter um perfil ativo, né? Se ajuda, né?
Ou seja, tem algum reposicionamento, tem alguma questão que associa, ou somente, por exemplo, as técnicas, né, dos entrevistadores é que vão identificar? Quer dizer, o perfil ativo ou um perfil que está ali no meio de todos, como que isso tem peso? Porque é algo que faz todo sentido. Você citou a questão da importância das redes sociais, né? E o LinkedIn como talvez a principal delas para o contexto carreira, né, Mariana? O que você diz sobre essa questão do perfil ativo? Bom, eu vejo aí, inclusive, tenho muitos clientes, né, pagando para as consultorias para reformularem seus perfis. Mas de nada adianta ter um perfil reformulado, bonito, de acordo com as tendências de mercado, se você não souber utilizá-lo. Então, o que eu recomendo? Atuação, expressão. É importante criar o hábito de postar, se possível, iniciar postando 3 vezes por semana, até conseguir postar diariamente, criar um público, comentar as postagens das suas conexões. Eu costumo dizer para as pessoas se conectarem, principalmente, eu conecto com todo mundo. A minha profissão, inclusive, me orienta para isso, né? Por ser RH, eu acabo me conectando com todas as profissões. Mas, diferentemente das redes sociais, Facebook, Instagram, o LinkedIn ele comporta isso. Ele comporta que a gente se conecte justamente com quem a gente não se conhece, para que a gente possa estar promovendo aí um networking construtivo e, quem sabe, esse networking possa nos abrir portas. Então, eu vou até dividir uma experiência pessoal minha. Em 2017, eu empreendia, né, ainda era empresária, e por questões pessoais, resolvi desfazer a sociedade e retornar para o mercado. E eu gostaria muito de voltar para o mercado na minha área de formação, né? Eu sou oriunda da área comercial e decidi voltar para o mercado na minha área de atuação. E foi aí que eu reformulei todo o meu LinkedIn, meu currículo, e decidi a criar uma expressão na rede. Então, eu já tinha o LinkedIn há cerca de 10 anos, tá? E passei a escrever conteúdos sobre a minha área de atuação, RH, gestão de pessoas, enfim. E foi uma coisa impressionante, Reinaldo, porque em uma semana eu saltei de 200 conexões para 2.000. E isso gerou um público. As empresas começaram a observar o que eu escrevia e começaram a chegar convites para entrevistas através do que eu postava. E aí foi muito interessante, porque foi nesse momento em que eu fui chamada pela Sinergia, né, uma empresa de consultoria no Rio, que atualmente está trabalhando com consultoria em tecnologia da informação, mas na época atuava com assessoria de carreira. E eu fiz a entrevista, passei a trabalhar com eles. Então, assim, a minha atuação no LinkedIn abriu uma porta muito interessante. Foi muito bacana, trabalhei nessa empresa durante 1 ano e meio, e o que me levou até ela foi nada mais, nada menos do que a minha constância na rede. E isso eu sempre recomendo para os meus assessorados. Não tem o hábito de escrever? Não tem problema. Começa postando 2, 3 vezes por semana. Por quê? O LinkedIn, ele precisa de engajamento. Ele é uma rede, né? Então ele precisa fazer com que os algoritmos identifiquem a sua permanência ali. Se você não postar diariamente, não comentar, não curtir nada, vai ser um currículo digital. E só isso para a rede não interessa. A rede ela está em movimento. Nós temos ali as maiores empresas do mundo. Então nós precisamos ser vistos com qualidade. Principalmente LinkedIn, Mariana, o teu testemunho é fantástico, né? Eu gosto quando tem aí o lance do testemunho, as dicas sensacionais, né? A questão do perfil ativo, né? Das postagens, do engajamento das pessoas, né? E só LinkedIn ou tem alguma outra rede social que deixa rastro, que está conectado, o entrevistador está indo atrás, o teu perfil está sendo avaliado? Como que isso é? O que você pode orientar nesse sentido, Mariana? Bom, a gente tem aí o Twitter, o Facebook e o Instagram também, que são excelentes ferramentas de avaliação para os recrutadores. Então, é claro que tem muita gente que deixa os perfis, como a gente chama, trancados, né, os perfis bloqueados, que pessoas que não são conexões, não são amigas, não conseguem visualizar tudo. Mas eu recomendo que a gente sempre tenha bom senso.
É claro que as redes sociais são de âmbito particular e cada um posta o que quer, mas é importante que o profissional que esteja buscando, e mesmo quem não está buscando, quem já esteja com a sua posição no mercado, tenha essa preocupação de manter postagens construtivas, de manter postagens que não denigram a sua imagem. Pode parecer invasivo, mas a questão comportamental ela é fundamental no momento da contratação. Inclusive, existe uma frase muito disseminada dentro do RH, que é que as pessoas são contratadas pelas suas competências e demitidas pelo seu comportamento. Então, a inteligência emocional para você gerir a sua carreira, para você se manter visto no mercado, ela é fundamental. É preciso sempre ter esse discernimento na hora de fazer alguma postagem. Claro que tem as postagens que são brincadeiras, são momentos de descontração, mas sempre pesar a questão do bom senso. Mariana, inclusive isso é tão importante que algumas empresas preferem, muitas vezes, contratar perfil, né? A própria característica pessoal, né? Uma pessoa mais ética, uma pessoa mais correta, né? Uma pessoa que tenha determinados valores, né? Que tenha iniciativa, né? Que sejam pessoas que queiram crescer do que alguém com mil e uma competências técnicas propriamente dito, porque as competências técnicas podem ser ensinadas, né? Você acha que isto é uma realidade ou isso é só teoria? As empresas contratam competência técnica. Qual que é a tua opinião sobre essa questão que muito se fala, né? Então, a realidade no Brasil ainda tem como maioria na avaliação a questão comportamental. As competências técnicas, como você bem disse, elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser ensinadas. Mas caráter é pré-requisito básico para qualquer coisa na vida. Caráter, moralidade. Então, assim, são questões que vão ser observadas. E eu costumo sempre dizer para a gente ter muito cuidado com o que a gente comenta, principalmente no LinkedIn, porque o LinkedIn, por ser uma rede de conexões realmente, o que você faz é visto para mim, que sou sua conexão. Eu vejo. Então, a Ana, eu me conectei com a Ana hoje. Se eu for lá curtir o seu perfil, fazer um comentário, a Ana vai ver. Então, nós estamos de fato conectados, sobretudo no LinkedIn. Então, é muito importante que a gente tenha bom senso nos comentários, que a gente poste coisas construtivas, positivas, principalmente relacionadas à nossa área de atuação. Claro que, como é uma rede formada por seres humanos, eu sempre digo que um pouquinho de humanidade não faz mal a ninguém. Então, colocar de vez em quando uma foto com a sua família, colocar uma foto na academia, fazendo uma atividade física, não é problema nenhum. Mas é sempre importante respeitar o bom senso e manter esse discernimento, porque isso é observado sim. Qual o gestor que vai querer contratar uma pessoa que não tem bom senso, que desrespeita as pessoas, que faz comentários impróprios na rede? De jeito nenhum, até porque está diretamente relacionado ao nome da empresa. A gente tem inúmeros casos aí de profissionais que antecederam, fizeram postagens ofensivas e acabaram sendo demitidos, inclusive por justa causa, por conta dos seus comportamentos aí que não foram bem pensados.